Jesus, ele veio para se manifestar, para fazer a obra do Pai em amor, transformando simplesmente o nosso caráter, mas nunca a nossa personalidade e o nosso temperamento. 14 anos atrás, quando eu vim para o Senhor, tem uma das últimas canções que está no meu disco que fala que as minhas dores me levou a ti. Os caras que são mais chegados de mim aí, os mais velhos aí, como o Abstrato e tal, tá ligado que eu fiquei uns 3 anos aí por uma enfermidade a qual praticamente eu dependia de 3 pessoas que me tiravam e me levavam para dentro de casa. Como as escrituras dizem que honra quem tem honra, né? Levanta aí, Abstrato. Só porque eu falei que você é velho, cara. Isso, não, mas honrando o cara. Mais que eu, Isso. Esse é um dos caras aí, junto com 2 brothers, que num tempo de intensas trevas, os caras caminhavam comigo para cima e para baixo. Eu estava tendo uma enfermidade psicossomática, ou seja, estava quase chegando à beira da loucura, ou no fundo da loucura. Esse cara ainda suportou. Tenho muita gratidão por você. E eu entendo que esse é tempo que Deus vai recompensar você. Porque tem uma questão. Essa noite eu quero falar sobre oportunidades para nós darmos um grande salto na vida. E a maneira que o Senhor manifesta nas nossas vidas para que nós venhamos saltar do estado de calamidade para o estado de vida em abundância, o Senhor usa pessoas. A revelação mística, ela é codificada para pessoas e é confiada para pessoas. Gênesis 1:26 diz que o Senhor, após fazer os céus e a terra, ele diz o seguinte, no concílio divino, a Trindade diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí diz que Deus delegou a autoridade para nós, para a humanidade governar a terra. Aí nós vemos que dentro desse processo, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 8, o homem cai da graça. E aí o Senhor começa a liberar um plano que antes da fundação do mundo, ele já havia executado na sua mente, no seu coração, que é o plano de redenção. Essa história do Cristo morrer por nós não foi em 2014 anos atrás. O Cristo morreu por nós na eternidade. Antes dos céus e a terra serem concebidas, na onisciência do Eterno, ele já saberia que o nosso pai Adão iria cometer uma grande burrada. Assim como o Pai Eterno, ele confiou a Adão a autoridade para governar a terra, no propósito eterno, Deus quis fazer um novo céus e uma nova terra, mas antes disso ele gera uma revelação, que é um embrião desse novo céus e nova terra, e confia aos homens. Por isso a revelação progressiva, ela é passada de homens para homens. Em algum determinado de numa geração, Deus se revela a homens e confia essa revelação a homens, para que os homens venham transferir essa revelação sucessivamente. Então eu e você, nós que estamos aqui, levante suas mãos. Você é um privilegiado, você é privilegiada, jovem, de estar aqui nessa noite, porque o Eterno está confiando a revelação da graça a você. A revelação do Evangelho em pureza, na simplicidade. Aonde não existe dogmas, aonde não existe falácias de filosofia para transmiti-lo, mas simplesmente na simplicidade de uma vida manifesta no Cordeiro, através de demonstração do poder da graça. Aquele a quem muito foi perdoado, a quem muito foi amado. Quem sabe como você está aqui nessa noite, você cometeu muitos vacilos, cara, e você acha que você não é merecedor de Deus e merecedor da graça. Aonde abundou o pecado, a Bíblia diz que superabundou a graça de Deus. Eu tenho liberado uma palavra profética nesses tempos, nesses últimos dias que eu tenho andado, tenho voltado, fiquei 2 anos fora de Curitiba e o Senhor mandou eu voltar. Eu tenho uma palavra profética para essa geração que está se liberando aí. A galera do rap, a galera do grafite, e que estão tocando aí, dando continuidade na revelação de levar a palavra através do rap. Aquilo que muitos de nós, como eu e o André, alguns caras foram pioneiros em fazer, aonde chegar o nosso teto vai ser o fundamento de vocês. Vocês serão levantados pelo Senhor numa proporção maior, numa autoridade maior, numa noção de revelação muito mais excedente, porque vocês estão nesse tempo específico do Senhor e com a revelação específica de Deus para essa geração. E muitos de vocês, assim como eu, tenho saído dessa cidade para levar o Evangelho, não sairão dessa cidade, vocês sairão para as outras nações.
para manifestar a glória do Deus de Israel. Quem crê nisso? Amém? Quem trouxe a Bíblia? Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Pasmem, mas esse jeitão louco aqui, eu também sou pastor, irmão. Primeiramente Deus chamou o MC, daí o MC virou pastor. Daí eu conheci aquela língua esquisita que os caras às vezes falam, meu Deus, que língua é essa? Daí depois levantou aquelas irmãzinhas do coquinho e falou, olha, o Senhor te chama como profeta. É por isso que eu sou meio barbudão, vou ficar cabeludo que nem você, cara. Vai escandalizar mesmo. Religioso passa mal aqui, ladrão. Ok? Vamos lá. Capítulo 3 nos diz o seguinte: Pedro e João subiram juntos ao templo na hora da oração, e era às 3 horas da tarde. Ora, era trazido um homem desde o ventre da sua mãe que era coxo, o qual todos os dias era posto na porta do templo, que era chamada a Porta Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando, vendo ele a Pedro e João que iam entrando, olhou para eles e lhe pediu uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitou os olhos naquele homem e disse: olha para nós. E olhou o homem para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e os seus artelhos se firmaram, e saltou ele, e pôs-se em pé, e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando ao Senhor. Quando todo o povo viu andar aquele homem que era aleijado, começaram a louvar a Deus. Feche seus olhos comigo. Pai, a sua palavra é verdade, é a sua palavra que nos santifica. Não são os dogmas e as doutrinas humanas que nos fazem ser santos, separados pelo Senhor, mas a tua palavra é a palavra da verdade. E nós queremos abrir a nossa mente, o nosso coração, para receber como uma verdade absoluta, contra toda a verdade relativa nessa noite aqui. Pai, o coração de muitas pessoas está aberto, que libera não somente a palavra rema, mas também, Senhor, a manifestação do verbo eterno, que é a pessoa de Jesus, para discernir os corações. Vieram jovens aqui, Senhor, a qual na sua casa, Senhor, os seus pais estão querendo se separar. Alguns estão aqui, os seus pais se separaram. Alguns estão aqui, os seus pais estão nos vícios. Os seus irmãos, eles precisam de poder do alto para mudar a realidade das suas casas. Alguns entraram no casamento, Senhor, têm filhos e têm passado dificuldades. Nós queremos pedir que a tua palavra nos dê poder, e que eles reconheçam, Senhor, a oportunidade que está sendo dada a eles de saltarem da região onde eles estão, da sua vida, Senhor, da mediocridade para a vida em abundância. Então, me dá sabedoria para edificar e liberar o seu amor, e não o peso de condenação, no nome de Jesus. Amém? Queridos, sábado eu estava procurando algo para poder pregar no culto de jovens, aonde eu estava indo, e meditando nesse texto aqui, eu notei uma questão muito interessante. Em vários momentos da nossa vida é nos dado oportunidades. E o sábio Salomão, ele vai dizer uma questão para a gente muito interessante, que há um tempo para todas as coisas, e que se nós queremos ter sabedoria para viver, é necessário nós discernirmos os tempos que o Senhor prepara para nós, e também o modo de como Deus faz as coisas. Historicamente, e eu creio que essa história é uma verdade absoluta, aqui estavam dois camaradas, que após baterem um rambo, baterem uma larica em casa, por fumar um fininho do Espírito Santo, eles falam: cara, está na hora da gente ir lá para a sinagoga, lá na célula do improviso. E aí os caras batem uma ducha e 3 horas da tarde, os caras vão estar lá fazendo um frio, a gente vai colar lá. Mas de repente diz que esses dois malucão, Pedro e João, cara, diz que encontra um cara que desde a sua infância, desde o ventre da sua mãe, ele nasceu defeituoso. Diga comigo: ele nasceu defeituoso. Mais alto: ele nasceu defeituoso. Ele era paralítico, ok? Vem num ambiente como esse, cara, e daí você começa a ficar esperto, né? Como o velho malucão lá tá mudando, e daí nós estamos cheios de pretensões na presença de Deus, e na hora da oração: poxa Deus, eu tô, cara, que não pego nem gripe suína. Prepara uma loca aí para mim aí.
Questões temporais. Ou então, ó Deus, eu estou na laje, cara. Estou na laje, tá? Eu fiz muita pedra para nós, muita sopa para nós. Os malucos querem me estourar, e agora? E outras questões temporais que nós sabemos de motivos que as pessoas buscam um ambiente e começam a buscar a Deus, e pessoas de Deus, quando começam a perceber algo dos céus. Mas a resposta que nós vemos desses dois malucão foi o seguinte: olha, eu não tenho o que você quer, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho é o senhorio do Nazareno para te oferecer. Eu não tenho valores materiais para você que podem mudar a sua vida em algumas circunstâncias temporais, mas eu tenho algo dentro de mim que toma todo o meu ser, que quer tomar o seu ser, que pode levar você a uma proporção de eternidade. E aí encaixa-se o tema dessa mensagem: agarrando oportunidade para um grande salto na vida, mas não da vida temporal, e sim para a vida eterna. A vida que o Deus eterno preparou para nós, de sermos a sua imagem e semelhança. E como é ser a sua imagem e semelhança? Filipenses, ou seja, Colossenses 1, versículo 15, diz o seguinte: que ninguém jamais viu Deus, mas vimos a expressão exata do seu amor, que contém toda a revelação da sua glória no seu Filho Jesus Cristo, a sua imagem. Então, quando Deus predeterminou para sermos como Ele, estava olhando para o seu filhão e falando: cara, você é bonito demais, velho. Eu quero que todos aqueles cabeça torta ali embaixo e sangue ruim venha experimentar da graça e ficar igualzinho a você. Isso é show, né? Mas veja só, esse cara aqui é esperto, velho. Primeiro, se você quer dar um salto na sua vida para viver o propósito eterno de Deus para você, a primeira coisa, você deve simplesmente reconhecer a oportunidade que é te dada. Segundo, você deve receber instrução de pessoas a quem você está buscando ajuda para mudar de vida ou mudar de rumo para a eternidade. E aí, cara, é complicado, né? Principalmente nós marmanjão, barba na cara, né? E, velho, se conselho fosse bom, não se dava? Vendia, né? E, velho, falador é mato, né? E daí os versículos do Mano Brown, do pai de MC, falam mais que a Bíblia daí dos malucos. Como disse o pastor Felipe, um dia a gente estava lá na sala da rima, o Deus rap se manifesta, né? Dando um monte de versículo para os malucos. Então veja só, primeiro, você deve seguir instrução, mesmo que a princípio você não compreenda. Pedro disse assim: ei, olha para nós. E aqui para os irmãos da fé aqui tem uma questão, queridos. Jamais as pessoas olharão para o Cristo sem antes olhar para nós. Porque o apóstolo Paulo, ele não deu uma desculpa dizendo bem assim: ei, olha para Deus, porque o homem é falho, né? Ele falou o seguinte, capítulo 11, versículo 1 de 1 Coríntios: sede os meus imitadores, assim como eu imito a Cristo Jesus. Então as pessoas olharão para o Cristo e compreenderão o Cristo quando nós manifestarmos e imitarmos o Cristo. Amém. Ok? Não é que as pessoas não entendem Bíblia, as pessoas não querem ler Bíblia, as pessoas querem ler o Evangelho impresso em nossos corações e manifesto pela nossa vida. Ok? Pedro então olha para o malucão e fala: ei, olha para nós, veja um exemplo que você pode seguir. Todo maluco que precisa de dar um salto na vida, ele precisa de um exemplo, ele precisa de um tutor. E para nós agarrarmos a oportunidade que Deus nos dá para nós vivermos uma mudança de vida, seja tão temporal ou eterna, nós devemos estar cientes e sensíveis às pessoas que Deus coloca nas nossas vidas para servir de exemplo para nós. Oportunidades vão, mas não significam que elas podem bater pela segunda vez na sua porta. Por isso 3:20 nós vamos ver de Apocalipse o apóstolo João, o profeta, dizendo: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei e darei um grande banquete para ele. Eu vou fazer uma sopa para ele. Essa é a proposta. Em outras palavras, aquele que reconhecer a oportunidade que tem sido dada a ele em todo instante. E essa oportunidade do modo mais básico, amado. Então nós vemos que nós devemos sempre corresponder a essas oportunidades. E essas oportunidades é o seguinte:
Hebreus, o livro de Hebreus, disse o apóstolo Paulo aos gentios, aos tudo torto, aos muito loucos, dizendo o seguinte: ei, quando vocês ouvirem a palavra do Senhor vosso Deus, não sejam teimosos em fechar os vossos corações. E sabe, você entrou aqui nessa noite aí para ouvir o rap do teu brother, que você anda junto com ele, e ele era teu camarada nas antigas, como muitos dos meus camaradas vieram para dar um apoio. Mas eu quero te dizer, há uma porta chamada porta da salvação aberta diante de você. E essa porta vem como oportunidade através de uma situação como essa. O rap é um pretexto. Tudo que é feito aqui era um pretexto para Deus manifestar uma oportunidade a você. A Bíblia diz que esse homem, após ele seguir esses dois malucão, diz que ele entra no templo e todas as pessoas dizem: olha, ele era aquele malucão que ficava pedindo dinheiro lá para fazer uma sopa para nós. Agora nós vamos louvar a Deus porque Ele é um testemunho vivo de que Deus existe, Deus é poderoso. E essas oportunidades que Deus está dando para muitos hoje é para mostrar para todos que Ele é o Deus poderoso através da sua vida. Por isso, querido, eu quero te dar a oportunidade de que você que entrou pela primeira ou segunda vez e nunca correspondeu a essa oportunidade e entendeu por essa ótica, se pôr de pé e corresponder à oportunidade que Deus tem para você. Se essa palavra falou com você nessa noite, eu gostaria que você ficasse de pé, um sinal de que realmente você quer agarrar a oportunidade de Deus. Ou quem sabe você está sentado num cenário religioso, irmão. Você tem perdido oportunidades de viver aspectos da vida eterna, ou seja, você já está da porta para dentro, mas ainda somente o seu coração está lá fora. Eu quero que você se coloque de pé, você que precisa de um renovo espiritual. Vocês podem vir aqui na frente, por favor? Me auxilia aqui, meninos, tirar isso aqui. Cara, mas diz que quando ele entra com o cara dentro do lugar, do ambiente da vida de Deus, diz que esse cara cola no maluco. Cara, foi você que me apresentou esse bagulho, foi muito massa, então eu quero ficar pertinho de você. Aqui tem pessoas que vão ficar perto de vocês quando vocês precisarem passarem o perrengue, ok? Esse é o lugar de aceitação para você como você é. Como você é, malucão assim mesmo, velho. É aqui que Deus vai virar você dos avessos. Eu vejo o Espírito Santo tomando a sua vida e você nunca mais sendo o mesmo. Jogaram palavras contra a sua vida que você não passaria dos 30, mas eis aqui porque Deus te preservou. Eu vejo num tempo futuro Deus tomando a sua vida e você sendo um grande instrumento. E muitas dessas pessoas que jogaram essas palavras virão diante de você e falam: nós queremos conhecer essa vida que você conhece. Eu vejo você entrando em lugares obscuros, com autoridade, não como aquele menino ranhento que eles falavam, mas como um profeta de Deus. Eu vejo você colocando mão em pessoas enfermas, e essas pessoas sendo curadas pelo poder de Deus. Levante suas mãos, feche seus olhos. Pai, eis aqui, esses jovens, essa galera, muito massa, que tem correspondido e tem identificado que essa é a vida do Senhor para eles. Pai, eu peço que o Senhor os ajude e ensine a compreenderem e corresponderem toda a oportunidade, não somente nesse ponto de partida, mas o processo que eles terão que passar, ó Deus. Ajuda-os, Senhor, gera um ambiente de proteção a eles, um ambiente de aceitação e de amor, como eles são, em nome de Jesus, Deus. Coloca a mão no seu coração e repita comigo essa oração. Fala: Senhor Deus, eu reconheço que Adão, nosso pai, nos fez nos tornar pecadores. Senhor Deus, mas reconheço
reconheço que através de que Jesus através de Jesus nós recebemos o perdão nós recebemos o perdão e a salvação. e a salvação. Senhor Deus, Senhor Deus, eu reconheci que sou um pecador, eu reconheci que sou um pecador, mas reconheço que Tu me amas mas reconheço que Tu me e amas, que me perdoas. que me perdoas. Apaga os meus pecados Apaga os meus e pecados, escreve o meu nome escreve meu nome no livro da vida. no livro da vida. E quando Jesus voltar, Quando Jesus voltar, que eu esteja que eu esteja junto com o Senhor junto com o Senhor para a vida eterna para a vida eterna, e não para a morte eterna. não para a morte eterna. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai, onde obrigado. coisas acontecerão com esses jovens, no nome de Jesus.